Então, 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Nós vamos ler esse texto e eu peço que você não feche sua Bíblia, tá? Nós vamos continuar essa leitura. Então, 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. Vou dar um tempinho para você localizar. Se você ainda não localizou depois de todo esse tempo, você finge que localizou, abre em qualquer lugar. Olha aqui para frente, está projetado na parede, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Repita comigo, ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Eu peço que você vá lá para o capítulo 9 agora. Guarde essa informação aí, de que ele ficou manco, que lá na frente nós falaremos sobre isso. 2 Samuel, capítulo 9. É o mesmo livro, 5 capítulos à frente. Assim diz a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 9, verso 1. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Quando Mefibosete, algumas pessoas chamam Mefibosete também, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o seu servo fará tudo o que o rei, o meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei e era aleijado dos pés. Vamos ler somente até aí. Essa palavra, vou dizer assim, é uma história extraordinária e fantástica, né? Porque se você for ler o momento da Bíblia em que Davi pergunta se há um dos descendentes de Saul ainda vivo, é logo após um momento de sucessivas vitórias do reinado de Davi sobre outros povos. Então tem um momento em que ele literalmente senta e eu creio que o próprio Deus traz à sua mente uma aliança que ele havia feito com um homem chamado Jonatas, que era filho de Saul. Ou seja, o homem que era um príncipe, era filho do rei. E para nós, eu não vou dizer como uma lição, mas como uma lembrança. A gente já tem que ter a mente a todo momento que não existe algo que não vai ser cumprido da parte de Deus sobre sua vida, daquilo que está determinado. Você entendeu? Ou seja, passaram-se alguns anos e muitos anos. A Bíblia diz que quando o rei Saul morreu, quando Jonatas morreu, Mefibosete tinha 5 anos de idade, né? E a gente pode tirar essa conclusão de uma forma muito simples, porque ele diz que com 5 anos de idade é o momento da fuga.
Então ele foge quando ele se depara com a informação de que o rei morreu. E só para você entender o porquê dessa fuga, era meio que natural antigamente. Todas as vezes, para que uma monarquia fosse extinta, né, para que quando uma outra monarquia surgia, era natural antigamente porque os reis matassem toda a descendência do rei anterior. Entendeu? Porque a sucessão da linhagem real era dada pelo nascimento. Então aquela ama, ela pega aquela criança e foge por uma razão simples. O rei tinha morrido, então na sucessão primária, Jonatas seria o rei. O príncipe morreu, então na linha de sucessão, acaba que chegaria a Mefibosete. Então é por isso que aquela ama, né, aquela serva que cuidava daquela criança, ela acaba fugindo com ele às pressas. E fica a primeira notícia para cada um de nós. Aquela criança, naquela fuga, ela acaba caindo dos braços e dos cuidados daquela senhora. Ela cai em terra e acaba que ela se machuca de uma forma relativamente grave. E ele fica, como diz a palavra, eu gosto muito dessa tradução da NVI. Ela fala que ele fica manco. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Mas que você guarde a primeira mensagem do coração. E cada um de nós, assim como Mefibosete, há uma probabilidade enorme e certa que todos nós estávamos mancos e quebrados quando alguém nos convidou para vir para um lugar como esse. Ou seja, alguém te carregou manco e quebrado na sua vida, assim como aquela ama carregou Mefibosete. Porque geralmente o que a gente traz à mente é somente a culpa da mulher que o deixou cair no chão. Então o que era mais fácil para uma fuga, e nós estamos falando de pessoas que provavelmente seriam mortas, porque havia uma nova linhagem de reis que estava surgindo. A criança caiu, a criança se quebrou, provavelmente está chorando, provavelmente você vai carregá-la gritando ao longo de uma viagem inteira. Qual é a decisão mais fácil? Qual é a decisão mais fácil? Deixa ela para trás, meu irmão, cada um que se cuide do seu, né? Só que assim como aquela mulher não abandonou aquela criança quebrada, eu oro pela sua vida para que você não abandone as crianças quebradas, os jovens na fé, os bebês na fé, que vão aparecer na sua vida. Que você possa carregá-los o dia certo daquilo que Deus vai fazer, assim como fez na vida de Mefibosete, e o resgatou de um lugar chamado lugar de esquecimento, chamado Lodebar. Então que você tenha essa paciência, assim como aquela mulher teve, de carregar um quebrado, porque um dia você foi um quebrado. Amém? E Mefibosete, como a gente consegue ver na história, né, nesse dia, eu vou dizer assim, eu gostei muito do pastor que eu vi, que ele fala assim, Mefibosete foi assaltado pela tragédia. Meu irmão, ele foi literalmente assaltado pela tragédia. Num só dia, ele perdeu o avô, ele perdeu o pai, ou seja, ele tomou conhecimento pelo menos daquilo, não dá para saber se foi no mesmo dia, mas ele tomou conhecimento disso. Ele perdeu a casa dele, ele deixou de andar direito, entendeu? Ele perdeu a herança, ele perdeu a alimentação da forma como ele se alimentava antes. Ou seja, literalmente ele foi assaltado pela tragédia. E até que chegou o grande dia de que ele recebeu um convite. Qual foi o convite? Ele recebeu o convite de sentar à mesa do rei. E ele escolheu dizer sim a este convite. Então para nós fica uma segunda lição acerca dessa história. Ou seja, o convite para que você compareça até a mesa do rei, ele vai acontecer muitas vezes ao longo da sua vida. Até o dia... Você não entendeu, eu vou repetir de novo. O convite. Nós estamos falando da vida de Mefibosete. Um menino que numa fuga quebrou os pés. Um menino que numa fuga passou a ser conhecido como um aleijado. E que alguém um dia escolheu carregá-lo. Então esse convite, ele foi feito a Mefibosete. E esse convite, ele pode ser feito para a vida de cada um de nós. E nós podemos aceitar ou nós podemos rejeitar. Mas nós poderemos receber esse convite até o dia da nossa morte. Porque morreu, #partiu. Não, você não, quem não aceitou? Você morreu, #partiu. Não aceitou, #partiu. Ó, o pessoal aqui está aceitando, acho que são vocês. Não aceitou, #partiu. Pronto, então já não sei quem estava errando. Graças a Deus por isso. Mas eu quero que você tome, eu quero falar sobre algumas lições que são certas acerca dessa palavra. E a primeira delas é que Mefibosete tem uma vida marcada por uma queda. Note que a Bíblia diz que ele era aleijado.
quando chamam Ziba, que era um servo de Saul, e eu vou falar assim, vou abrir um parênteses aqui, nem tá no que eu ia falar com você. Mas Ziba, se tem alguém nessa história inteira que deve ficar chateado, o nome dele era Ziba. Porque imagina, todo mundo fugiu. Aí o servo do rei ficou lá, chamado Ziba. Aí o que é que ele fala? Ele falou, rapaz, foi todo mundo embora, o que é que eu vou fazer com esse monte de camelo, de jumento, de boi, de ovelha, e esse monte de terra e de vinha? Eu vou tomar conta. Ele tomou conta assim meio que na coragem. Por quê? Porque se o novo rei chega para ele, o que é que ele ia dizer? Ô meu querido, não é não? Nós dois estamos juntos, meu irmão. Ainda bem que o homem morreu lá, cara. Eu sempre olhei para você. Estou guardando tudo isso aqui para ti. Não é assim? É ou não é assim, irmão? Diante da morte, o pessoal ameaçado. É assim. Então Ziba é exatamente esse caráter. Porque a primeira resposta que ele dá para quando ele recebe, pergunta assim, tem alguém da linhagem de Saul que está vivo? Qual é a resposta que ele dá para o rei Davi? Rapaz, tem um aleijado. É como que fala assim, rapaz, tem até uma. Esse aí não serve, sabe? Não dá certo. E Ziba se depara com a informação. Davi fala assim, olha, note, e a Bíblia vai trazer de uma forma muito clara, dizer que depois que Davi traz a informação para Mefibosete de que ele vai devolver toda a herança de Saul, todos os servos, tudo ele vai devolver para Mefibosete. Note que ele fala assim, aí Davi chama Ziba e dá notícia para ele, ou seja, ele não participou da reunião. Então imagina a cabecinha do Ziba lá fora. Meu irmão, o que é que ele está falando? Vai matar o Mefibosete. Agora é tudo meu. Aí Davi chama e fala assim, ó, tudo que tu tens, dá para ele. E a partir de hoje, você vai ser servo dele. Você, seus filhos e seus servos. Passa a ser servo de Mefibosete. Aí fica aquela pergunta que cada um de nós faz. De uma forma muito clara e muito franca. Se você estivesse nessa condição, como ficaria a sua cabecinha? Sendo bem sincero. Meu irmão, por que essa mulher não abandonou esse bichinho quebrado aí para alguém matar? Sim ou não? Irmão, franco, sim ou não? Sim. Você entendeu? Ou seja, nesse momento, então, Ziba, totalmente frustrado pela notícia de que o rei está chamando um descendente do antigo rei, ele fala assim, ó, tem um lá, mas ele é aleijado, esse aí eu não sei se vai servir para ti. Tem um descendente, mas eu não sei se vai servir para ti. Por quê? Porque numa comparação com as nossas vidas, muitas vezes ao longo de uma vida nós somos marcados por uma queda. Entendeu? Às vezes dentro do relacionamento conjugal, nós temos a tendência, eu estou falando de tendência, que é uma tendência que não vem do Senhor, de nós olharmos para o lado e falar assim, não, mas tu és ansioso. Não, porque você toma decisões erradas. A pessoa tomou uma decisão errada 10 anos atrás. Você toma decisões erradas. Não porque naquele dia a decisão que você tomou nos levou para uma tragédia. Não porque naquela hora quando você fez, você estava errado. E você acaba colocando isso na identidade da pessoa que anda com você. De uma forma totalmente errada. Você não permite com que ela possa passar por uma restauração. E você acaba imputando isso à identidade dela. E quando eu estou colocando sobre ele ser marcado por uma queda, essa queda de Mefibosete mudou a vida dele inteira. Ele passou a ser aleijado. Isso trouxe uma série de limitações para ele. E às vezes na nossa vida também não é diferente. Às vezes na nossa vida nós vivemos determinadas falências. Né? Um empresário de repente faliu. E as pessoas não permitem, ou seja, quem está do lado para poder acreditar que pode fazer de novo, acaba sendo a pessoa que taxa essa pessoa como falido. E você não consegue fazer essa reconstrução. Sabe por quê? Porque você marcou naquela pessoa essa queda. Você entendeu? Ou seja, essa é uma lição muito grande que tem que ficar para a vida de cada um de nós. Tanto para as pessoas que nós marcamos com a queda que eles sofreram, tanto para as pessoas que já caíram, que hoje estão experimentando de uma restauração. Para que você se permita viver uma vida diferente, uma vida nova. Uma vida que vai te trazer bênção. Uma vida em que você aceitou sentar à mesa do rei. Então você vai escrever uma nova história. Porque você aceitou o santo convite por Jesus. Amém, irmãos? Você pode ter chegado até aqui hoje com essa vida marcada. E quando a gente fala sobre a vida marcada, vou falar algumas palavras, que serão palavras fortes, mas que você deixa adentrar no seu coração e veja se de repente você não foi ou um ofensor ou um ofendido em relação a essas palavras. Você pode ter sido alguma vez apontado como ladrão. Entendeu? Você tomou uma atitude que você lesou alguém. E você lesou alguém de uma forma franca, querendo fazê-lo.
Uma vez nós estávamos num lugar, não vou dizer qual era o lugar, e nós éramos uma reunião de vários homens, e tinha um dos homens que vendia queijo. E ele comprava esse queijo de uma pessoa que se dizia desviado da igreja, entendeu? E esse homem que ele comprava queijo, quando foi um dia, ele foi falar para ele assim, não, ele conseguiu uma grande venda. Era como se fosse assim, o produtor do queijo, ele era meio que o atravessador e conseguiu uma grande venda. Grande venda para ele lá. Vou dizer hoje assim, não, uns 5 mil reais ele ia vender de queijo. Aí ele falou assim, cara, eu vou 5 mil e é uma boa venda. Aí o cara falando para ele, cara, mas tu conhece, como é que é? Não, o cara me deu metade, aí ao final de semana vai me dar outra metade. Aí ele falou, mas tu conhece o cara? Aí ele falou assim, não, eu conheço assim, mais ou menos, mas deixa eu falar, o cara lá que está me comprando é da igreja. Entendeu? O rapaz que está comprando os 5 mil reais de queijo para mim, ele é da igreja. Aí o cara que produzia queijo falou para esse irmão da igreja, falou assim, meu irmão, aí que tu tem que tomar cuidado. Os maiores tombos que eu sofri de ladrões foram de dentro da igreja. Eu falei, misericórdia, irmão, o que é que tu falou? Que eu fiquei meio mordido, né? Que eu fazia parte. Eu falei, o que é que tu disse para ele? Aí ele falou, não, eu entendi. Porque... Eu falei, não, meu irmão, numa dessas, eu falei, não, meu irmão, mas as coisas não funcionam assim, não. Não é porque ele é da igreja, não é porque está sentado no banco, não. Toma cuidado com o que tu fala, rapaz. Tá falando da igreja do Senhor, as coisas não são assim, não. Você entendeu? Eu fiquei meio revoltado na época, aquela revolta gospel, né, que a gente chama. Mas para você entender, irmãos, que alguns de nós que estamos aqui hoje podemos ter passado por essa situação. De repente ter lesado alguém de uma forma franca, de uma forma aberta, de uma forma real, querendo fazer. Entendeu? E de repente eu vou mais longe. Alguém sabe. E não porque você confessou, mas porque se deparou com a história. Então de repente você já pode ter sido chamado de ladrão. Adúltero. Às vezes você pode ter pisado na bola. Um homem, uma mulher, e de repente alguém ia olhar para você e falar assim, meu irmão, isso aí não vale nada, isso traiu a mulher, essa mulher traiu o cara, então, é pilantra, entendeu? É safado, é safada. Eu sei que é uma palavra forte de falar, mas pode ser a realidade de alguém. Eu ter sido ofendido dessa forma. E você pode ter errado, você pode ter caído, mas hoje é o dia de restauração na sua vida, em nome de Jesus. Egoísta, orgulhoso, entendeu? Às vezes, entre eu e você, meu irmão, vai eu. Entre eu e você, o meu pirão primeiro. Não é assim que diz o ditado do mundo? Não é assim? Entre os dois, entre eu e você, meu pirão primeiro, a minha prioridade. Nós temos que ter o coração gratos com aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Entendeu? Nós somos chamados para ser igreja por um motivo. Você vai ver na igreja primitiva, em muitos momentos, lá só para você entender, lá não existia oferta como nós ofertamos hoje. A oferta lá era 100%. Vocês já viram isso? Já viram isso? Já viram no livro de Atos as ofertas como é que eram antes? Eram 100%, cara. Eram pessoas gratas. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, entenda, por favor, não estou pregando aqui, não. Agora você vai 10 chaves de carro. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando para você é que muitas vezes você pode ser taxado de egoísta por não ajudar. Entendeu? O necessitado. Porque uma coisa é eu falar o seguinte, olha, eu quero comprar um carro. Aí eu tenho 20 mil. Quero comprar um carro. Eu tenho 20 mil. Aí eu falo assim, poxa, eu tenho 20 mil, quero comprar um carro. Eu achei com o Leonel que tem grana assim mesmo. Eu falei, Léo, tenho 20 mil, quero comprar um carro. Amém, Vaz. Tenho 20 conto, quero comprar um carro, cara. Aí eu sou gerente da conta do Léo, sei que ele tem 1 milhão no banco, meu irmão. Aí o Leonel, quanto é que o Leonel me deu para ajudar a comprar o carro? Quanto foi que o Leonel me deu? Não, porque quando a gente fala quase nada, né? A gente fala assim, o cara tem 1 milhão, o cara me deu 1.000. Tu fala, poxa, o cara tinha 1 milhão e me deu 1.000. Egoísta. Sim ou não, irmãos? Que obrigação que o irmão tem que te dar R$1 para tu comprar teu carro, meu? Qual a obrigação do irmão te dar R$1 para tu comprar teu carro? Nenhuma. Mas como é que tu chama o irmão? Avarento, meu irmão. Rapaz, tem tanto dinheiro, me deu R$1. Irmão, sim ou não? Essa daqui é uma reunião de homens e mulheres adultos e maduros. Sim ou não? Sim. Entendeu? Quem é o coração que está errado, irmão? Vamos, sinceramente. Quem é o coração que está errado, meu irmão? É o meu. É ou não o meu? Sim ou não? Sim. Ainda fica brabo e chateado. Egoísta, meu irmão. Fulano. Meu irmão, pão duro, olha.
mergulha com o sorrisal do lado daqui, brota com o sorrisal do outro lado, mas... Sim ou não, irmãos? Sim. Entendeu? Ou seja, nós julgamos as pessoas. Quando a pessoa cai, aí esse comparativo que eu queria falar com você, quando a pessoa cai, você até entende. Agora, quando ela não fez nada e você imputa algo para ela que ela não fez, ela não tem obrigação nenhuma contigo. Bem, e acaba com que você deixa entrar uma sementinha no seu coração. Um pelinho cresce lá no seu coração. Coração peludo. Entendeu? E você se sente ofendido e magoado. E ninguém me ajudou. Era tão necessário. Eu queria um carro para trabalhar. Queria transportar madeira. Eu queria fazer Uber. Entendeu? Aí você se ofende. Aí você se magoa. Coitado de você. Vai trabalhar, meu irmão. Entendeu? Em nome de Jesus. Amém. Esse amém que eu gosto, cara. Esse aí é top. A fingida. O fingido. Entendeu? Aí o irmão foi lá, o irmão te ajudou. Leonel me ajudou. Eu dou os contos, meu irmão. Tenho 22 agora. Mas ele só deu porque eu sei. Você não é nem grato, meu irmão. Você recebe. Olha, tem uma história que eu conto. Seria cômico se não fosse trágico. Uma vez, a Kiara adoeceu. Ela era pequenininha. E a gente teve que comprar uns remédios e tal. E a gente se apertou assim de uma forma sobrenatural. Entendeu? Não, foi depois daquilo. Já tinha mais de um aninho. Ela adoeceu, foi... Nem se ela ficou hospitalizada. Só que nessa época eu tinha me convertido a Cristo já. Aí eu tinha uma motinha Bros. Sabe aquela moto Bros? E tava assim, cara, apertado. E a gente começou a catar moeda em casa. Tá, bora catar moeda. Irmãos, eu podia meter a mão lá e fazer um empréstimo, entendeu? Mas não, esse dia... Eu nem lembro dessa da Kiara. Acho que nem empréstimo na época. Acho que não podia não, não tinha margem não. Aí o que aconteceu? Me apertei e tal. A gente começou e a gente achou um cartão do Bradesco da Carla em casa. Meu irmão. Eu falei, meu irmão, isso é de Deus, deve ter dinheiro aí. Corri pro 24 horas. Cheguei no 24 horas, tinha R$7, meu irmão, de saldo. Eu falei, caramba, cara, R$7, né? Eu falei, rapaz, R$7 não dá. Eu olhei pra moto e falei assim, Alvites, né? Alvites. Vou vender, meu irmão. Não vai dar pra... Final do mês ainda tinha uma certa distância. Aí eu entrei no 24 horas, quando eu tô saindo, meu irmão, lá vinha um cara que me devia uma boa quantidade de dinheiro, cara. Eu olhei assim pra ele e falei... Aí o cara veio e... Porra, beleza, bom te ver. Dá uma segurada rapidinho. O cara foi pra onde, meu irmão? Duvido você adivinhar. Pro 24 horas, meu irmão. Tchá, toma a operação lá. Tchá, tchá. Eu falei, meu irmão, me devendo, cara. E eu liso aqui, não fiquei olhando. Aí lá veio o irmão lá de dentro, meu irmão. Ei, rapaz, deixa eu falar, pô. Pagar aí, cara. Não é tudo não, mas daqui uma parte. Era uma boa parte, né? Duvido vocês adivinharem qual foi a minha resposta que eu dei pro cara. Não. Eu segurei no dinheiro assim. Aí peguei o dinheiro e falei assim, ei, rapaz, mas tu não tá precisando, cara. É sério. Porque você não pode, né? Você não pode ficar por baixo, mas você tem que ser orgulhoso. Aí eu peguei assim no dinheiro e falei, ei, cara, mas pô, não tá precisando na tua casa? Aí o cara falou, não, meu irmão, mas pô, tô te devendo. Eu falei, não, mas não vai faltar lá não, cara. Sério, né? Por dentro falando assim, meu irmão, se ele falar que vai faltar, eu vou falar que o problema é dele, eu vou pular nessa moto e vou embora. Mas eu quero mostrar pra você o quanto que muitas vezes é o ponto que nós somos aleijados. O quanto que nós somos orgulhosos. Entendeu? O quanto que muitas vezes nós não aceitamos ajuda pelo simples fato de que passa na nossa cabeça o que é que vão pensar se eu aceitar. Sim ou não? Sim. Você entendeu? Ou seja, eu falei de alguns adúlteros, ladrão e tal, mas tem o egoísta também, tem o orgulhoso, tem a pessoa que é orgulhosa. E naquele momento, depois eu fui na moto, fiquei pensando, e cheguei em casa e falar pra Carla, ela sempre riu muito, né, das minhas histórias. Mas ela falou, amor, não acredito. Eu falei, amor, tô te falando. Mas se ele fala alguma coisa? Eu falei, não, ia dar uns 50. Meu irmão, se tá faltando, toma 50 aí, o resto é meu. Aí tu quer tempão pra me pagar, meu irmão, e tu quer aloprar, né? Mas para você ver, irmãos, o quanto que nós somos orgulhosos, cara. Entendeu? E eu falo dessa história, seria cômico se não fosse trágico, mas muitas vezes é o vacilo que nós temos. Os nossos pés quebrados são exatamente isso. Então que nesse momento o Espírito Santo de Deus, ele traga até você, de repente, se existe uma área da sua vida hoje que você está manco, que você está aleijado. Porque hoje é o dia do concerto, em nome de Jesus. E eu quero
quando a gente fala sobre uma vida marcada por uma queda, é incrível isso, porque aquilo que eu disse lá no início, o convite do rei, ele vem exatamente após a queda. Entendeu? Então o convite que o rei faz para cada um de nós aqui nesse lugar é o convite feito após a queda que de repente o Senhor está trazendo hoje à tua mente. Esse é o convite. Você entendeu? Ou seja, a gente falou no início sobre aquela ama que levantou, que levou, escolheu. E ela escolheu levar aquela criança com os pés quebrados. Escolheu levar aquela criança chorando, aquela criança enferma. Ela sabia que ela teria que cuidar dele. Então, esse é o convite com que você faz para muitas pessoas. E você tem a paciência de cuidar dessas pessoas ao longo de um tempo. Por meio de uma direção do Senhor. Porque vai chegar o tempo certo dela cumprir o propósito que Deus estabeleceu para ela. Porque Mefibosete quebra os pés, ele era uma criança. E a Bíblia ensina que cada um de nós que chegamos até Cristo, nós somos bebês na fé. O alimento inicial nosso é o leitinho, né? Jesus entregou a vida para você e tal. Mas da feita com que você vai se aprofundando nas Escrituras, você vai começando a perceber de que Jesus pede algumas coisas de você. Ele pede santidade, ele pede unidade, ele pede comunhão. Ele pede uma vida de oração. E você vai ganhando maturidade. Mas que você seja trazido à sua mente nesse momento de cuidar das pessoas, o quanto que cuidaram de você também. Enquanto você era pequenininho, talvez com os pés quebrados, talvez aleijado, talvez manco. Amém, irmãos? Então tenha essa paciência da parte do Senhor. Busque em Deus esse amor por cuidar de almas. Busque em Deus o amor por cuidar de pessoas que estão quebradas. Em nome de Jesus. Um outro ponto dessa palavra, uma queda não tratada, ela te deixa aleijado. A Bíblia diz que Mefibosete, ele fala assim, vou lá para o capítulo 4, verso 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele fala assim, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de que seu pai tinha morrido. Ou seja, quando Mefibosete cai, ele não fica aleijado. Provavelmente ele quebrou os pés. Você entendeu? Ou seja, ele teve uma queda e teve lá fraturas no pé, no tornozelo, não sei onde é. Mas que essa fratura não tratada o deixou aleijado. Então esse ponto que eu falo para você, uma queda não tratada te deixa aleijado. Eu gosto dessa tradução da NVI, porque na parte final do capítulo 4, verso 4 que nós lemos, eu falei para você repetir comigo, eu disse assim, repita comigo, ficou manco. Então ele quebrou os pés e ficou manco. O tempo deixou aleijado, não tratada a fratura. Aí você pergunta, Cego, mas por que não foi tratado? Olha, medicina da época, se tivesse os ortopedistas lá na época, né? O negócio era diferente. Medicina da época, mas acima de tudo eu acredito o seguinte, os recursos que ele teria como príncipe, se ele quebra os pés, o tratamento seria diferente. Os recursos que ele teria, se porventura ele não tivesse achando que está sendo perseguido pela nova linhagem real, seria diferente. Ou seja, a mulher, a ama, ele não tinha nem os recursos financeiros naquele momento. E nem tinha a possibilidade, achando que ele tinha que se esconder, tanto que ele foi para uma terra, que é de uma terra desolada, chamada de terra do esquecimento, ou Debar. Então ele foi para um lugar onde assim, não, cara, pode ir atrás de mim em qualquer lugar, menos aqui. Eu vou levar ele para lá, criança. Entendeu? Então, é para você entender que provavelmente não foram atrás de tentar tratá-lo. Porque se você vai atrás, poderia ser proclamado ali na região, poderia alguém conversar, olha, tem um filho lá, eu estou sabendo, uma criança quebrou os pés, é descendente de Saul. Ou seja, não foram atrás provavelmente com medo de morrer. Porque antigamente, como eu falei, que havia a morte da linhagem do rei anterior, as pessoas fiéis a esse rei anterior também morriam junto. Então quem o recebeu na casa, Laquis o nome, né? Provavelmente o escondeu dentro da casa. Então está com os pés quebrados, bora ver se a gente consegue por aqui. Se botaram uma tala, se amarraram, ninguém sabe. Mas certo é que há uma probabilidade enorme que ele não tenha sido cuidado como deveria. Você entendeu? Ou seja, uma queda não tratada, ela te deixa aleijado. Então, fica uma lição para cada um de nós. Hoje, se de repente você caiu, e culto após culto, reunião após reunião, aqui nesse lugar nós demos a oportunidade sempre, você que de repente já se reconciliou, já teve um encontro com Jesus, você já confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas por qualquer motivo que seja, hoje você entende que está longe dos caminhos do Senhor. E quando a gente fala sobre entender estar longe dos caminhos do Senhor,
Na maior parte das vezes, esse entendimento, ele não vem de você como carne, mas vem de um toque do Espírito Santo. E você escolhe dar um passo de fé aqui na frente, dizer que se reconcilia com Cristo, é quando você de repente caiu, mas não quer ter uma vida aleijado. Você entendeu? Se porventura você entrou por essas portas hoje e você entendeu que você caiu, busque ajuda. Busque o conserto. Busque ser restaurado dessa sua queda. Busque o cuidado pelas marcas que essa queda deixou na sua vida. Esse é o lugar para você buscar o cuidado. Às vezes você acaba se refugiando em outros lugares e de repente vão curar na tua parte, até na parte emocional. Mas deixa de buscar o essencial, que são as curas da alma. E vão te dar um repouso e um refrigério que você talvez não tenha experimentado ainda. Ou de repente já experimentou lá atrás. Mas que hoje é o dia de você tomar uma decisão de novo. E pode ser de novo, e pode ser de novo, e pode ser de novo. Uma história que eu conto, eu já falei aqui algumas vezes do pastor Odilon. Ele passou 1 ano entregando a vida para Jesus. 1 ano inteiro. E ele fala que as pessoas o buscavam depois e falavam assim: ei, cara, vem cá, tu não acha que isso é sério ou não? Ele falou o quê? Toda vez, meu irmão, o pastor faz um apelo, tu vai lá na frente. Eu falei: meu irmão, é seríssimo. É seríssimo. E é por isso que eu tenho percebido que toda semana eu tenho que entregar a vida para Jesus. Aí o pessoal, tá, entendi. E criticar, olha, levantava e, pô, rapaz, fulano falou, tá ruim lá em casa, bicho. O pessoal chegava com ele, tá ruim lá em casa, bicho, tá brigando com a Vanessa e tal. Aí ele, por que não? Porque, não, tô vendo que tá indo lá na frente. Ou seja, as pessoas julgando e, né, tentando entender o porquê que ele dava aqueles passos. E o que ele fala hoje, assim, era ele e Deus. Pô. Se eu tocava e falava, é hoje, ele ia lá na frente, ia na frente, ia na frente, ia na frente. Entendeu? Ou seja, era um homem que, quando conseguia perceber, ainda que fossem suas quedas, ele buscava o refúgio. Ele entendeu o lugar que ele buscava o refúgio. E hoje é um grande homem de Deus, cara. Pastor Odilon Bezerra. Uma bênção. Graças a Deus por isso. Então que você entenda que as suas quedas, elas podem ser tratadas. E hoje é o dia do convite para a mesa do rei, que vai mudar toda a sua história. Você vai deixar de ser conhecido como aleijado para ser conhecido como aquele que se senta à mesa do rei. Você vai deixar de ser conhecido pelo motivo das suas quedas, para que as pessoas possam ver, pelo simples fato não de que você abriu a boca, mas para que consigam enxergar em você que houve uma mudança de vida, sem a necessidade de você pregar. Entendeu? Às vezes a gente se depara ao longo da vida com pessoas que falam muito de si, né? Não, porque eu sou, olha, porque Jesus, Bíblia. Aí você vai observar a vida não bate com o discurso que está sendo dito. E esse tem sido a tragédia da pregação do evangelho nesse tempo. Entendeu? Pessoas que dizem muito e fazem quase nada, ou fazem muito pouco. Ou seja, não bate a vida com a verdade que ele está dizendo que tem. Ou seja, vou falar por mim, mas eu já olhei para pessoas que eu falo assim, cara, se nem ele põe em prática, nem ele acredita, como é que eu vou acreditar? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Sim. Não é assim? Sendo bem sincera, eu sou meio observador. Falo meio porque eu não costumo ver assim, tipo assim, sapato e tal. Tá de sandália, irmão. Glória a Deus. Tinha visto. Porque eu olhei para baixo. Mas eu não observo coisas assim naturais em casa. Às vezes eu entro e saio. Eu conto uma história aqui que tinha um banheiro. A gente morava num apartamento e quando foi um dia eu falei assim, vou agradar minha mulher. Quando eu olhei eu falei, caramba, eu vou ganhar pontos, né? Liguei para Carla, amor, esse vasinho de planta ficou muito top aqui no banheiro. Parabéns. Poxa, ficou lindo. Agora, que vaso, amor? Tem aqui do lado, embaixo da tomada aqui. Amor, tá 4 meses esse vaso aí. É para você ver o quanto que eu não presto atenção nas coisas, entendeu? Mas eu sei esquadrinhar alguém. Eu não presto atenção nas coisas, mas eu sei bater o olho e esquadrinhar alguém. Quem trabalha comigo, por cada perfil mesmo. Eu tive que me tratar muito sobre isso, que eu sempre olhava a pessoa e tentava, a Carla sabe disso. Eu olhava e amor, isso é... Ela amou, pelo amor de Deus. Eu falei, pois é, cara, tem que me livrar disso. Então todo mundo que eu olhava, eu desenhava a pessoa. Personalidade e tal, entendeu? Fazia isso. E tive que me libertar disso. Porque era uma forma que eu julgava as pessoas. Sim ou não? Sim. Entendeu? Ou seja, aí o Senhor me chama para, né? Tu vai pregar a palavra. Eu falei, oh meu Deus.
Mas para você entender que cada um de nós temos áreas da nossa vida que temos que ser tratados. Cada um de nós, sem exceção. Você entra por esse lugar e sai desse lugar e fala assim, pô, rapaz, tô 100%, eu tô, meu irmão, tá longe. Tá precisando. Jesus está com a corda assim, ó. Bora, meu irmão, não para não, vem, bora, não vem, rapaz. Claro que é brincadeira isso. Mas sempre se veja como alguém que precisa. Então, se você conseguir se ver dessa forma, você está no caminho certo. Quando você consegue enxergar que você não precisa, você está totalmente no caminho errado. Entendeu? É você não avança. Eu estou falando de envergadura espiritual, é quando você não consegue avançar. Então, em nome de Jesus, que hoje seja o dia que você vai ter uma visão diferente. Se você chegou até aqui com essa visão, você não precisa. O outro aspecto é a visão de si mesmo. Irmãos, muitas vezes sabe quem é o maior inimigo das nossas vidas? A gente fala assim, é o Satanás, né? Ou é o cão. Não, é você mesmo. Entendeu? Quantas vezes a gente sabe o que tem que fazer? A gente sabe a decisão que tem que tomar? A gente sabe que está errado? A gente sabe que tem que deixar de fazer? E tudo isso que eu falei a gente não faz. Você está sendo inimigo de si mesmo. Você está sendo inimigo de si mesmo. Olha, eu tenho me sondado assim sobre procrastinação. Eu li uma matéria que fala da área administrativa. A procrastinação é pior do que a preguiça. Entendeu? Porque o preguiçoso, ele faz lento. Ou ele não faz com a velocidade que deveria, faz. E o procrastinador? Ele não faz. Então, os perfis identificados como procrastinadores nessa era administrativa, eles têm sido preteridos, eles têm sido demitidos de empresas. E vou dar uma notícia para você hoje. Vou abrir um parênteses aqui. Até a gente soube na reunião. Vocês sabiam que uma boa parte das entrevistas que você faz hoje, enviando o currículo, entrevista, pede vídeo agora, né? Vou fazer uma entrevista, manda um vídeo. Você sabia que você é eliminado sem ninguém ver a tua entrevista? Você sabia disso? Você sabia disso? Às vezes a pessoa fala assim, poxa, meu irmão, não deu. O cara nem viu a tua entrevista. Sabe o que está funcionando? Inteligência artificial. Ela pega as expressões da sua face, ela pega o seu tom de voz, pega para onde você olha, uma série de situações e te elimina, sem ninguém ver teu vídeo. É nisso. O que funciona? Eu soube semana passada, eu não sabia. Dentro de um encontro que nós participamos. Então, nessa visão de si mesmo, note que Mefibosete, como é que ele se via? Quem prestou atenção na palavra, como é que Mefibosete se via? Cão morto. Quem sou eu para o Senhor se importar como um cão morto? Olha como ele se via. A gente fala assim, não, mas é uma exceção. É uma exceção? Ah, não, mas é porque ele não sabia a direção de Deus. Ah, ele não sabia a direção de Deus. Vamos dar um exemplo. Números capítulo 13. A Bíblia conta a história dos espias enviados. Você lembra da história dos espias? Moisés envia os espias para espiar a terra de Canaã. A terra que eles tinham que tomar posse por herança. O que é que acontece lá com os espias? Quando eles voltam com um relatório. Qual era o relatório? Meu irmão, Moisés, vou te falar uma coisa, meu irmão. Isso na tradução Renzo Nobre da Bíblia, você pode ver lá, está assim escrito. Vou te falar uma coisa, Moisés. A terra emana leite e mel, querido. Olha esse cacho de uva aí, meu irmão. 2 homens carregando, é enorme. Mas ela é habitada por gigantes. Aí vem a notícia de como eles se veem. Ele fala assim, nós somos como gafanhotos diante deles. É como eles se veem. E eles nos veem como gafanhotos. Vai lá na Bíblia depois e me fala. Quantos gigantes eles consultaram para saber como os gigantes os viam? Quantos gigantes eles consultaram? Nenhum, meu irmão. E como é que eles sabem que os gigantes viam eles como gafanhoto? Aí fica um recado para cada um de nós. O quanto que os desafios das nossas vidas batem a nossa porta e muitas vezes nós vemos que não somos suficientes, que Deus fez lá, mas não vai fazer aqui, é porque eu não estou orando o suficiente, é porque eu tenho uma coisa na minha vida que eu tenho que acertar. Meu irmão, abandona isso, seja uma pessoa de decisão, entendeu? Toma uma decisão reta e faz o que tem que ser feito. Só que Mefibosete se vê como um cão morto. Onde é que o cão morto vai comer, meu irmão, naquele dia? Na mesa do rei. Porque existia um plano de Deus para a vida de Mefibosete, de uma aliança que Davi fez lá atrás. Então Mefibosete se via como um cão morto na vida que ele vivia. Davi, quando olha para ele, olha com os olhos da aliança que ele tinha feito anos antes com Jonatas.
Aí eu faço uma pergunta para você. Como é que Deus te vê? Entendeu? Não, você não entendeu. Se você entender, você falar assim, amém, glória a Deus. Você não entendeu. Eu vou explicar agora e você diz se você entendeu ou não. Ó, vou repetir. Mefibosete se via como ele tinha... como tinha sido a sua vida nos últimos anos. Um aleijado numa terra esquecida. Ele era um cão morto. O cão, só para você ter uma ideia, todas as vezes que a Bíblia, a Bíblia se refere a cão, ela está falando de um animal não doméstico. A gente tem a tendência, não cão e não como cachorro, não. O cachorro lá, ela fala como cachorrinhos. Aquela mulher lá que fala das migalhas que caíam na mesa. Quando ela fala sobre cachorrinho, é um animal adestrado dentro de casa. Mas quando fala sobre cão, é na rua, meu irmão, cão selvagem. É o cão que não faz parte de nada. É isso que Mefibosete está dizendo. Meu irmão, eu sou um cão morto. Eu sou um selvagem que não tenho relação com ninguém. Eu sou um nada. Entendeu? E como é que Davi olha para Mefibosete? Davi olha para Mefibosete com os olhos da aliança que ele fez com seu pai, com Jonatas. Na aliança ele fala que cuidaria da descendência dele. Você entendeu? Glória a Deus, meu filho. Você entendeu? Tem um que entendeu, meu irmão. Deus é bom. Você entendeu? Ou seja, aí eu faço uma pergunta. Você viu? Mefibosete, cão morto, não faz parte de nada. Davi olha para Mefibosete e entende que ele faz parte de uma aliança que ele vê com Jonatas. Aí eu faço uma pergunta. Como é que você se vê? Aí agora você entendeu. Mas eu acho que você falou amém, mas você ainda não entendeu. Vou explicar para você. Existe uma aliança, meu irmão, de Deus com cada um de nós, por meio de Cristo. Então, quando você fala que você olha para as pessoas e julga, Deus olha para essa pessoa de uma forma muito diferente. Ele olha com os olhos da aliança com Jesus. Ele olha com amor tal, a ponto de entregar seu filho por você. Eu te amo, sabe? Eu conheço há muitos anos. Meu irmão, entrega esse moleque por mim? Sinceridade. Não, sinceridade. Momento culto. Vou entregar meu irmão, vou entregar o Jorginho. Vai morrer por mim. Eu não do meu filho, por você também, meu irmão. Te amo. É para você entender e é natural que isso aconteça. E cunhada, você é a minha esperança. Não? Você entendeu? É isso. Os olhos de Deus para cada pessoa que você pode olhar para o lado hoje aqui são os olhos da aliança. É os olhos da entrega de Cristo. É um amor incondicional, cara. Entendeu? Que te recebe do jeito que você escolheu estar aqui hoje. Do jeito que você entrou por essa porta, Ele te recebe hoje. Exatamente desse jeito. Entendeu? Exatamente. A aceitação. É desse jeito que Ele está aqui hoje. Ele te recebe desse jeito. Recebe. Mas Ele não vai aceitar você fazer o que quer da vida aí e achar que tem uma aliança com Ele. Você entendeu? Ou seja, que você possa olhar entre nós com os olhos dessa aliança. Que são os olhos do amor. Louvado seja Deus por isso. Porque a Bíblia ensina, né? Lá em João capítulo 3, a partir do verso 15. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí eu começo e vocês continuam. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Já pensou esse ensaiado, meu irmão? Como ia ficar bonito? Ia ficar top, não ia? Ia ficar top. Esses são os olhos de Deus. Não vou me alongar, mas a dona Socorro lá, a senhora que eu falei, a gente falou, acho que no ponto de batismo ontem, eu falei sobre ela. É uma mulher que foi agredida pelo marido e vida de tragédia. Só que chegou um momento que o marido lá que o agredia e tinha saído de casa, ficou anos fora, um dia adoeceu, câncer, voltou para casa e continuou tratando ela mal. O cara de pau ainda tratou ela mal. Só que ela já tinha se convertido a Cristo, recebeu e não conseguia entender o porquê que ela estava passando por aquilo de novo. Entendeu? E ela foi olhar para Jesus e falou, Senhor, aí o homem aí, rapaz, e me trata mal pra caramba e eu tô aqui. Mas por que eu tô passando por isso? Então, me mostra como é que o Senhor vê para ele estar passando por essa situação e tal. E, enfim, estou super resumindo, que é longo. Mas um dia ela entrou no quarto onde ele estava deitado, e ele estava com câncer assim, já bem avançado. E ela olhou para ele como se ele fosse um bebezinho, um neném de colo. E ela entendeu. E ela se ajoelhou aos pés dele e começou a chorar na cama, né? Chorava, mas em silêncio para ele não acordar. Só que quando ela terminou de orar, que ela levantou os olhos e estava apoiado nos cotovelos olhando para ela. Aí, não, Socorro, não. Ele falou, não, desculpa.
desculpa, não queria te acordar. Não, socorro, vem cá. Ela, não, o que é que tu quer? Vem cá, sério, vem cá. E tal. Foi, segurou na mão dela e fala, cara, me apresenta esse teu Deus. E não é natural, cara. Eu te tratei mal uma vida inteira, já bati em ti, te agredi. Ainda hoje eu sou um homem difícil e tal. E eu tô vendo aí que tu tá orando por mim, cara. Ou seja, ela conseguiu ver aquele homem que era o agressor da vida dela com os olhos de Cristo. E se entregou por ele também. Sabe alguém que já te agrediu? Tenho uma notícia para te dar. Jesus se entregou por ele também. Repita comigo assim, Jesus se entregou por ele ou por ela. Tem. Então não esqueça disso que você repetiu aqui hoje. Eu sei que é difícil. Às vezes, dependendo da agressão que nós sofremos. É muito difícil a gente entender isso. Mas é uma realidade, é uma verdade. Está na Bíblia. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia fala sobre a crucificação de Cristo. Colocou 2 ladrões na cruz. Um não morreu ladrão, o outro morreu ladrão. Você entendeu? Um não morreu ladrão. Um inaugurou os céus. Um está lá esperando a gente assim, ó. Entendeu? Para que você entenda isso. Para que você tire esses olhos de acusação, esses olhos de julgamento. Mas que coloque olhos de misericórdia. Você veja o aleijado, escolha carregá-lo junto também. Porque você pode ter sido aleijado um dia. Um aleijado, um grande, mas um enorme aleijado. Se fosse comparar comigo, eu tinha que me rastejar puxando com a boca no chão. Seria isso? Seria o que já fiz na vida. Para você entender. Que todos nós somos necessitados de Jesus. Mas eu atendi o convite para sentar na mesa do rei. E lá eu sento hoje. Você, cada um de nós aqui, em nome de Jesus, eu acredito nisso. Você aceitou o convite para sentar na mesa do rei que você sente lá hoje. E por fim, não foi eu que dei, né? Não vou falar nada não. As dificuldades que nos aproximam de Deus. Mefibosete passou por uma baita dificuldade. Mas uma baita dificuldade. Nós podemos ter passado por uma baita dificuldade também. Mas lá em 2 Coríntios, a Bíblia conta a história de um homem chamado Paulo. Paulo, meu irmão, da Bíblia. Sabe o Paulo, o apóstolo? Pois é. Ele fala sobre um espinho na carne dele. Quando ele fala sobre esse espinho na carne, ele fala assim, um espinho na minha carne me foi colocada, um mensageiro de Satanás. Entendeu? Um mensageiro de Satanás. E vem com esse espinho na carne, dia após dia. Aí a Bíblia diz que Paulo orou para Deus quantas vezes? Não é que fica bacana? O pessoal vai ver, meu irmão, pensar tudo. Cara, orou 3 vezes. Qual foi a resposta de Deus para Paulo? Paulo, hoje eis que o teu espinho sai da carne. Nunca mais terás espinho na carne. Foi assim? Minha graça te basta. Aí eu quero ler a parte final, diz assim, ó. Minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Uau. Uau. Aí, o apóstolo Paulo dizendo na carta aos Coríntios, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Mefibosete foi curado, mas ganhou lugar na mesa do rei. Talvez você passe por uma vida hoje, você tenha dificuldade. Você não seja curado delas. Mas a decisão, se você aceitar o convite, você vai sentar na mesa do rei. Em nome de Jesus. Então eu te convido a ficar de pé nesse momento. Como eu disse no início, hoje é um dia especial. E aqui nesse lugar nós vamos sim hoje orar por cura. Tem um rapazinho chamado Carlos Eduardo. Eu mandei no grupo da igreja ontem, ele está na UTI. Acho que é na UTI até do São Camilo, eu imagino que seja lá. E para você entender, eu pedi autorização do pai dele. Ele broncoaspirou o vômito. Ele é um jovem que tem uma série de dificuldades físicas e ele nunca falou, nunca andou, fica sempre deitado. E aparentemente ele vomitou e broncoaspirou. É puxar para dentro do pulmão, é isso, né? Puxa para dentro, pronto. Isso é um quadro grave, né? Pelo que eu entendi. Então ele está no estado grave. O seu pai realmente está muito aflito, muito aflito. E hoje, daqui a pouco nós vamos
prender um momento de oração para ele. Em nome de Jesus. Mas, irmãos, hoje nós falamos de um homem que ele não estreou bem, sabe? E essa pode ser a tua história. A gente fala sobre estreia e no Evangelho a gente tem visto muito sobre isso. Pessoas que não estreiam bem, mas que na conclusão da vida se deparam com essa verdade e vivem algo extraordinário. É o apóstolo Paulo, esse mesmo que eu falei sobre o espinho da carne. A Bíblia, ela diz que já ele vendo que está se aproximando, vendo que se aproximava o momento da sua morte, né, porque ele estava naquele momento sentenciado por Roma à morte. Ele tem uma frase que, essa frase ela tem que ser lembrada por cada um de nós, sempre que nós estivermos diante das dificuldades. Ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira. Quando fala sobre carreira, as pessoas falam em corrida, mas é carreira. Carreira é um lugar estreito, um caminho bem apertado. Isso é carreira. Então, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, se nós tivermos oportunidade de falar, talvez, as nossas últimas palavras, que essa seja a certeza que deveria permear seu coração. Você tenha combatido o bom combate. Ou seja, nessa militância da carne com o Espírito, que o Espírito tenha vencido. E você tenha perseverado. Completou a carreira. Então, a Bíblia mostra para nós que nenhum de nós teremos um caminho fácil ao longo dessa vida. Você complete ele com louvor. E guardei a fé. Ou seja, que você tenha uma intimidade sempre, uma vida com Cristo. Isso vai fazer toda a diferença. Em nome de Jesus. E hoje nós falamos sobre esse homem que não estreou bem, que é Mefibosete. Mas que em determinado momento da sua vida ele recebeu um convite do rei para sentar à sua mesa. Nesse convite, quando a gente fala só sobre sentar à mesa, eu quis dar muito ênfase nisso, porque a grande esperança da igreja é o arrebatamento, é estar com Deus na eternidade. Mas a Bíblia diz que ele recebeu a sua herança de volta. Ele recebeu a sua identidade de volta. Ele passou a ser conhecido como Mefibosete, recebeu seu nome de volta. Mefibosete, herdeiro de Saul, da linhagem real de Saul. E passou a sentar na mesa do rei. Hoje talvez seja um dia que o Senhor consegue trazer à sua mente que você não teve uma boa estreia. Entendeu? Eu não tive uma boa estreia. Você talvez não tenha tido uma boa estreia. Mas a tua história ela pode ser mudada por meio de uma decisão que você toma aqui nesse lugar. Hoje nós teremos um lugar hoje de batismo de pessoas que terão literalmente suas vidas mudadas por meio de mais uma decisão tomada debaixo da direção do Senhor, em que eu tenho a certeza de que você vai viver uma vida de bênção, uma vida junto com Cristo, uma vida transformada, uma vida renovada, uma vida onde você vai ter oportunidade de fazer novas escolhas. Então, eu te convido a fechar os olhos, que eu quero fazer uma pergunta para você. Cada um de nós sabe o que nós fazemos, entendeu? A gente pode observar uma vida inteira de alguém, mas só Deus e aquela pessoa sabem aquilo que passa no mais íntimo da sua alma, no mais íntimo da sua mente, do seu coração. E aqui nesse lugar hoje eu tenho uma pergunta para fazer para você, entendeu? Se há alguém aqui entre nós que de repente, até hoje, ainda não confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu te convido a dar um passo aqui na frente.